Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos, em paz, serenos. Bom, eu resolvi preparar essa videoaula para vocês, tá? Para esclarecer um pouquinho assim o que foram essas rebeliões coloniais que aconteceram no Brasil antes dele se tornar independente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar vocês que assim, ó, a situação de vida das pessoas na época era muito precária, tá? Não tinham noções de higiene, de saúde, era uma geração praticamente banguela, tá? Então as pessoas, a expectativa de vida era muito pequena, muito curta. Então tudo isso acabava revoltando porque assim, ó, Portugal não fazia nada pelo povo brasileiro. Lembrando, o Brasil era colônia, tá? Portugal era a nossa metrópole. Ele tinha o total poder, tá, de fazer o que quisesse sobre o nosso território brasileiro, até porque a gente não era independente ainda. E isso então começou a gerar revoltas nas pessoas que viviam aqui. E alguns estudantes que foram estudar na Europa, quando voltavam, tá, como a Europa estava muito mais adiantada e lá se falava muito sobre ideias iluministas, sobre liberdade, sobre direitos iguais, sobre, né, questão humanitárias, eles trouxeram, esses jovens estudantes trouxeram para a colônia esses ideais de liberdade. Então, começou a despertar nas pessoas um interesse em lutar pela independência do Brasil. Ou seja, o Brasil ia passar a ser uma pátria, ter as suas próprias soberania. Tá? Este fato, então, aconteceu em vários locais do Brasil. Só que assim, por que a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana se destacaram? Porque foram dois movimentos que exclusivamente lutaram para que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Ou seja, eram movimentos separatistas, queriam que o Brasil se tornasse independente. Teve duas diferenças muito importantes entre as duas. Na Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, que é a mesma, nós tivemos a liderança de intelectuais, padres, militares, de baixa, de alta patente, tá? Que são cargos militares, que foram influentes. E um deles é o que se tornou mais conhecido, que foi Tiradentes, que infelizmente há muito tempo na história se ensinou errado, né, que Tiradentes, né, foi comparado com Jesus Cristo e tudo mais. Na verdade, a historiografia foi reescrita para justamente tentar parecer com Jesus Cristo, com cabelos compridos, com barba, tá? Para tentar lembrar a imagem de um mártir. Mas ele apenas foi um escolhido por ser o mais pobre, tá? De baixa patente dentro da escala militar. Pois bem, tirando essa parte de Tiradentes, nós vamos ver assim, ó, ambos, tanto a Confidência Mineira quanto a Baiana, não tiveram tanto sucesso. Foram, né, eles foram derrotados pelas tropas portuguesas, mas enfim, assim, acabaram motivando as pessoas a quererem lutar pela independência do nosso país. Agora, o que é mais interessante, a Inconfidência Mineira, ela se deu no finalzinho do século XVIII, tá? Então, ela praticamente já está próxima da nossa independência. Então, ela foi motivadora, sim, para acelerar o processo de independência. Tá? O motivo principal que assustava muitos moradores era um imposto que aterrorizava na época os moradores, a chamada derrama. O que é isso? A derrama era um imposto que os portugueses colocaram, que era assim, ó, eles estipularam um limite X anual, tá? Que era em torno de 1.500 arrobas de ouro anuais que o Brasil teria que tirar de qualquer jeito. E se caso não conseguisse a colônia colocar esse tanto de ouro para eles, então o governo português decretava a derrama, desculpa, tá? E os soldados portugueses invadiam as casas dos brasileiros e tiravam mercadorias, né, animais, o que fosse preciso até completar o valor das arrobas de ouro. Por isso que era aterrorizante essa derrama, tá certo? Apesar de historicamente não ter sido assim oficialmente nenhuma registrada, mas só o fato de existir ameaça já provocava um terror nas pessoas. Na Conjuração Baiana, ela foi mais uma revolta liderada por escravos
Então, ela é totalmente diferente, por quê? Porque assim, ó, ela veio de camadas mais simples, mais populares. Então, o destino deles também foi cruel. Muitos morreram enforcados, muitos foram esquartejados. Por isso que quando eu falei sobre Tiradentes, que há uma certa injustiça com os outros mártires que ficaram anônimos na história e tentou se endeusificar, criar um herói e esquecer os outros que também perderam a vida para tornar o nosso país independente, tá? Então, assim, esse pequeno resuminho que eu fiz para vocês é para ajudar a esclarecer e mostrar um pouquinho da nossa história, tá? Que ela realmente assim foi marcada por grandes personagens anônimos, pessoas comuns que lutaram para que o Brasil se tornasse uma nação independente. Tá bom, gente? Vocês vão, depois dessa videoaula, vocês vão pegar o nosso livro didático, tá? Nas páginas 92 e 93, tá? Vão ler, e a 94, que fala um pouquinho mais detalhado daquilo que eu falei para vocês. Então, tenham uma boa atenção. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Eu vou deixar marcadinho nas instruções da plataforma. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Beijo, gente. Tchau.